70 se estabeleceu como sistema económico dominante. Um exame dos seus efeitos, não apenas em termos quantitativos e qualitativos, determinados pelos métodos das ciências sociais, mas também nas esferas da reflexão própria da filosofia social e da teoria política, pode oferecer novas perspectivas para a análise e compreensão das formas de vida contemporâneas. Para a tradição da filosofia social de corte continental, as estruturas sociais de cada período histórico são inseparáveis do sistema económico em vigor. Nesta linha, o sociólogo e teórico crítico alemão Hartmut Rosa postula que as transformações sociais, políticas, económicas, estéticas e culturais experimentadas na sociedade ocidental podem ser explicadas a partir da noção de aceleração. Na sua leitura, as condições que explicariam os efeitos sociais da passagem da Idade Média à modernidade clássica, primeiro, e da modernidade clássica à modernidade tardia, a nossa, depois, são, número 1, os avanços tecnológicos que afetam os modos de produção e, em segundo lugar, a reconfiguração do trabalho que afeta as relações de produção. Portanto, a transformação das estruturas sociais, económicas, políticas e culturais faz-se patente como experiência de aceleração das condições de vida e das práticas coletivas em 3 categorias que se afetam umas às outras. Primeiro, aceleração tecnológica. Segundo, aceleração da mudança social. E terceiro, aceleração do ritmo da vida. Mas os efeitos da aceleração da sociedade contemporânea também produzem um estranhamento do sujeito em relação ao mundo. Surge uma alienação com respeito ao espaço, as coisas, as nossas próprias ações, a experiência do tempo e ao nosso relacionamento com os outros. A alienação em relação ao espaço é consequência de uma maior mobilidade e velocidade de deslocação. Como consequência, sofrimos uma diminuição da relação afetiva com os espaços habitados, que se tornam apenas funcionais. O consumo acelerado também incide na forma como nos relacionamos com os objetos. Estes tornam-se descartáveis e a relação afetiva e da identidade que se constrói por meio da incorporação desses úteis no nosso modo de estar no mundo cotidiano, para usar uma formulação heideggeriana, baseia-se numa experiência contínua no tempo. Baseada numa experiência contínua no tempo, também desaparece. Os objetos que nos rodeiam e marcam a nossa vida cotidiana tornam-se efímeros, apenas instrumentos sem qualquer valor afetivo. O nosso consumo é superficial e a necessidade de preencher nossas ocupações torna-se um imperativo. Ocupamos as nossas vidas usando coisas que se esfumam com rapidez. Dito com brevidade, o consumo a que somos impelidos pelo ritmo de vida da sociedade contemporânea obriga-nos a empregar o nosso tempo com experiências, entre aspas, que não são consumidas, são devoradas. A satisfação da recompensa pelo esforço realizado é substituída pela satisfação imediata de um consumo sem aproveitamento. Pensemos, por trazer um exemplo, aquelas beer bikes, não sei se já viram ao lado da ponte 25 de Abril, aquela entre Belém e Alcântara, os turistas felizes a beber cerveja enquanto estão a pedalear. Estas beer bikes são uma excelente imagem da lógica neoliberal do capitalismo tardio. Neste sempre reúne-se a urgência de experiências que acabam sendo vazias do conteúdo. A estreita ligação entre o lazer e a necessidade compulsiva do consumo e a autoexploração do indivíduo. Não é nenhuma Lisbon Experience autêntica. Carece de qualquer marca de identidade. São experiências réplica concebidas para proporcionar a mesma sensação de conforto em qualquer localização geográfica. Sob a aparência de um livre exercício da vontade, que é maior aparência de liberdade do que desfrute das férias? Pergunto-me eu. A exploração do trabalhador por si próprio, e aqui os ecos do discurso do empreendedorismo não são por acaso, deixa de ser uma metáfora para tornar-se explícita. O turista não só paga ele próprio a cerveja que bebe, também tem de pedalar sob o calor insuportável da Bósnia para desfrutar do seu passeio e faz-no voluntariamente e com um sorriso.
A falta de apropriação das nossas ações, da consciência dos factos e da responsabilidade das nossas ações são sintomas de um profundo estado de autoalienação. Como Rosa afirma, cito, por baixo da dominante autopercepção liberal da liberdade, há outra consciência social avassaladora que aponta na direção oposta. Embora os indivíduos se sintam completamente livres, eles também se sentem completamente dominados por uma lista excessiva e sempre crescente de demandas sociais. Fim da cita. Temos aqui um primeiro síntoma da ideologia. Para que funcione, a ideologia deve poupar-se à vista, ou seja, deve operar sem ser manifesta. A eficácia da ideologia reside no facto de que o seu poder não se exerce aos olhos do sujeito, mas cumpre uma tripla função: moldadora, modeladora e moduladora dos sujeitos, orientando as capacidades individual para pô-las ao serviço de um fim: a maximização do rendimento económico. Estas três funções, moldar, modelar e modular, foram propostas por Gilles Deleuze, mas já foram avançadas pelo seu contemporâneo Gilbert Simondon e servem a Deleuze para explicar a transição das sociedades disciplinares proposta pelo Michel Foucault para o que ele chama das sociedades de controle. Estas três funções, moldar, modelar e modular, embora que aparentemente semelhantes, guardam profundas e significativas diferenças. Moldar implica impor um molde, uma forma, sobre uma matéria passiva. Pensemos num pastel ou num tijolo. O molde transfere a idealidade das suas características, por exemplo, a forma geométrica de um paralelepípedo, a uma matéria informe, a argila, que, deste modo, vê-se contida na sua desproporção e dá lugar, após passar pela forma, num tijolo. Por sua vez, modelar mantém certa relação com moldar, enquanto que em ambas há uma forma que é imposta sobre a matéria. Mas modelar vai além, porque é a matéria a quem impõe certas condições. A matéria não se deixa modelar passivamente, senão que é o reconhecimento de certas determinações e qualidades já próprias da matéria que a forma pode ser imposta, modelada. Pensemos, por exemplo, não podemos talhar uma figura numa superfície que não seja suficientemente sólida como para manter aqueles traços desta figura. Na modelação, pré-existe um modelo. Temos uma imagem da figura que queremos impor naquela madeira, aquele troço de madeira. Uma forma anterior ao produto resultante, e é uma referência a esse modelo que a matéria é adaptada, é modelada. Finalmente, temos a noção que dá título à minha apresentação, modulação. Esta é talvez a mais abstrata e difícil de compreender. A diferença das duas noções anteriores, moldar e modelar, nas quais uma forma ativa se impõe à matéria passiva, na modulação, a informação da matéria ocorre desde dentro dela própria. O termo já nos sugere algumas pistas. Tem a ver com forças, com dinâmicas, com intensidades, isto é, um regime energético como quando sintonizamos a rádio com um dial. A modulação implica uma certa sintonia, atingir um certo estado propenso à adaptabilidade para si, ecoar a recepção da informação externa e estabelecer um fluxo de comunicação. A modulação, em suma, implica uma adaptação das condições internas da matéria para ela própria se adequar e adaptar às forças exteriores que transmitem a informação. A equação que faz Deleuze contém implicitamente estas distinções. Assim, se na era pré-capitalista o indivíduo era modelado pela religião, a sociedade disciplinar, que corresponderia à época da modernidade clássica, mais especificamente ao período a partir da primeira Revolução Industrial. Na sociedade disciplinar, o sujeito era modelado nos sucessivos espaços de socialização, a família, a escola, o exército, a fábrica, etc., para desempenhar produtivamente determinados papéis. Na nossa época,
Deleuze sugere que estes mecanismos atingiram um grau de sofisticação tal que o sujeito é submetido a um processo contínuo de desajuste e readaptação da sua subjetividade com uma finalidade reguladora e, ao mesmo tempo, reprodutiva dos seus afetos. Regulativa, porque estabelece de antemão limites e contornos para a sua adaptação na esfera social. E reprodutiva, porque é orientada para a reprodução do sistema dominante. A subjetividade é, assim, modulada. Esta modulação afeta as esferas cognitivas, uma vez que o sujeito está submetido a desajustes permanentes que sempre demandam formação e aprendizagem contínuos. Estética, porque o sujeito está disposto, motivado e condicionado a formas mutáveis de experiência sensorial. E valorativa, porque na medida em que deve adaptar-se a formas de produção e consumo em constante mudança, os seus hábitos de apreciação e juízo também mudam. É nesse ponto que se encontra o diagnóstico da aceleração social e da modulação dos afetos, e também onde se intersectam ideologia, imaginação e alienação. Segundo ponto, ideologia e imaginação. O que é uma ideologia e qual é a sua relação com a imaginação? Para responder a esta pergunta, começarei por esboçar o conceito de imaginação que utilizo aqui. Uma rápida genealogia do tratamento filosófico da imaginação revela que, apesar das diferenças, o denominador comum sempre foi a dificuldade de abordar a sua natureza intermédia entre a materialidade sensível e o pensamento. Muitos filósofos trataram do assunto, mas vou referir-me brevemente a três: Aristóteles, Kant e Husserl. Escolho estes e não outros, por razões de espaço, mas também porque considero que constituem três momentos decisivos no tratamento e na evolução do tema. Para Aristóteles, a imaginação, ou mais precisamente a fantasia, desempenha um papel mediador entre a percepção e o intelecto. No livro terceiro de Anima, a fantasia recebe um tratamento especialmente detalhado. Resumidamente, para Aristóteles, a fantasia é uma faculdade, embora não independente, porque depende da mesma faculdade perceptiva da qual é a sensação, ou a eidethesis, também faz parte. Para Aristóteles, da mesma forma que não pode haver percepção sem imaginação, também não é possível a intelição sem imagens. Sem imaginação não é possível a formação de juízos. Assim, como função mediadora entre percepção e intelição, a fantasia também está relacionada à ilusão sensorial, à memória, os sonhos, a ação e também ao raciocínio discursivo sobre o conhecimento, o episteme e a opinião, doxa, da verdade e do erro. Para Kant, por sua vez, a imaginação, isto é, literalmente, a capacidade de conformar imagens, ou Einbildungskraft, desempenha um papel fundamental na doutrina do esquematismo transcendental. A imaginação é uma faculdade produtiva que modela a nossa compreensão por meio da experiência sensível, o que tem profundas implicações cognitivas, tanto de objetos quanto do mundo no qual esses objetos são colocados pelo sujeito cognoscente. Portanto, e de maneira semelhante a Aristóteles, trata-se de uma faculdade intermédia entre a razão e a sensibilidade. Finalmente, para Edmund Husserl, na esteira dos dois anteriores, a imaginação, ou mais propriamente a fantasia, ou fantasie, alemão, é um dos vários modos da pressentificação e, portanto, está intimamente relacionada com a temporalidade inerente de toda a experiência. Se os objetos captados através da experiência sensível são as formas originárias da percepção, porque são aprendidos diretamente, como sendo presentes em carne e osso, o termo que utiliza Husserl é leibhaftig, em carne e osso, experiência da fantasia, que é também atual, capta objetos que não estão materialmente presentes, mas são vividos como se foram presentes, isto é, pressentificados. Os diversos modos de pressentificação pertencem, para além da fantasia, que tem um poderoso valor cognitivo, a rememoração, isto é, experiência presente do passado, a expectativa, experiência presente de uma antecipação futura,
a consciência da imagem, ou fantasia perceptiva, como denomina, experiências ficcionais em suas diversas modalidades, ou até a empatia, que é a experiência dos outros como se fossem próprios. Portanto, seja como mediação entre o sensível e o inteligível, de Aristóteles, seja como produtora de conceitos, em Kant, seja como experiência atual e efetiva de algo, por definição não presente, em Husserl, a imaginação é o que permite visualizar as possibilidades não concretas do irreal e, por meio da ação, materializá-las no mundo real. Proponho, assim, sem querer nem pretender ser exaustivo, 4 características operacionais da imaginação. Em primeiro lugar, a imaginação é sempre corporizada, ou seja, é relativa a um sujeito de carne e osso que vive, sente, pensa e julga. Em segundo lugar, a imaginação tem um caráter mediador entre o irreal, isto é, o possível, e o real, ou efetivo. Em terceiro lugar, o imaginário, como presença real de algo ausente ou não presente, é constitutivo e parte integrante do real. E, finalmente, em quarto lugar, é a ação livre e conjunta da vontade e da imaginação que torna real, isto é, efetivo, o possível ou o irreal. Vemos então que a imaginação informa a experiência da realidade, mas também é possível afirmar que a imaginação é aquilo que permite ao sujeito inventar a realidade. E aqui jogo com as palavras, porque inventar vem do latim invenire, que quer dizer fazer vir ao nosso encontro. É justamente neste nexo entre a imaginação e a realidade que se situa a ideologia. A ideologia, desde o jovem Marx, tem estado identificada com uma deformação da realidade, mas é muito mais do que isso. Uma definição operativa rápida da ideologia seria a seguinte: uma ideologia é um conjunto de imagens, ideias, discursos e figuras que constituem e modelam uma representação da realidade. Será a maior ou menor precisão e detalhe de dita representação que tornará esta representação defensável ou desprezível. Uma visão estereotipada, crua e tendenciosa da realidade só conseguirá formar uma representação perigosamente simplista dos valores constitutivos da comunidade. A ideologia é uma representação da realidade, mas transcende a esfera subjetiva até se estender às crenças coletivas. Ricoeur, que já foi trazido aqui pelo Rui, nas suas lições sobre ideologia e utopia, propõe uma tripla função da ideologia na formação dos imaginários culturais, que considero útil destacar. Estas três funções, são, primeiro, uma função de falsificação, e aqui a ideologia entra como definição clássica de distorção ou dissimulação, cumpre uma função de legitimação e, em terceiro lugar, cumpre uma função de integração. A primeira função ocupa um nível mais superficial e consiste no sentido mais comum da ideologia como mascaramento e distorção da realidade. Logo, a ideologia consistiria no procedimento pelo qual a vida real, prática, é falsificada e substituída por uma representação imaginária, uma imagem distorcida da realidade. No segundo nível, a ideologia cumpre uma função de justificação no discurso público, a função legitimadora. Isso acontece quando a ideologia é colocada a serviço da legitimação da autoridade, dado que o seu poder reside na crença compartilhada da sua legitimidade. A ideologia atua como uma amálgama entre a autoridade, o poder e o contrato social. Por último, no terceiro e mais profundo nível, a ideologia cumpre uma função integradora, pois está ao serviço da formação da memória coletiva, das tradições e dos símbolos que constituem a identidade da comunidade. De forma a complementar estas três funções, considero que a ideologia também possui uma dupla dimensão, que pode parecer contraditória. Por um lado, a ideologia tem uma dimensão obviamente política, uma vez que é indissociável do poder em exercício. Os seus efeitos se manifestam através da dominação e do controle, e o seu objetivo consiste na constituição e ou perpetuação de um sistema. Mas,
Por outro lado, e aqui a aparente contradição, a ideologia também tem uma dimensão moral e ética, pois refere-se a um conjunto de ideias que operam na forma de princípios normativos, isto é, ideias e ideais que explícita ou implicitamente assinalam e determinam padrões de conduta, valores, crenças e modos individuais de ação que afetam toda a sociedade. A conjunção negativa de ambas dimensões é bem conhecida e a sua compreensão não apresenta muitos problemas. Qualquer regime totalitário pode servir de exemplo. Mas existe, pergunto eu, uma visão positiva da ideologia? Como defenderei na última parte da minha comunicação, considero que as ideologias são mesmo necessárias para um funcionamento saudável das instituições e da vida em comunidade. O problema surge quando a ideologia é utilizada por um setor dominante para limitar, reduzir ou mesmo suprimir as vocações contraditórias que existem em cada sociedade e, dessa forma, perpetuar o status quo da sua hegemonia. Mas quando as distorções sistemáticas da vida social e os desequilíbrios materiais que afetam as estruturas dos atores se tornam insustentáveis, surgem conflitos que revelam patologias sociais. Como propôs Gramsci, filósofo italiano, a dominação social não é gerada apenas pela ação violenta de diferentes mecanismos coercitivos, sejam eles institucionais ou discursivos, mas também a partir de um conjunto de estratégias de consenso onde as práticas simbólicas desempenham um papel substancial. Assim, a cultura, no seu sentido mais amplo, englobando o domínio do social, é aquele espaço de luta pelo significado hegemónico, ou seja, uma forma de controlar a significação e, sobretudo, de buscar administrá-la segundo os modelos de um determinado grupo ou ideologia que aspira a impor. É precisamente neste ponto que a ideologia se torna o que denominei a patologia da imaginação. A imaginação torna-se patológica quando pelo menos duas ou mais das seguintes condições são cumpridas. Se cumprem mais de duas, estamos aqui com uma forma patológica da imaginação. Primeiro, a realidade, o factual, se solidifica e constringe o campo do possível. 2. Se reduz a autonomia e se limita a ação do sujeito. 3. A satisfação do prazer individual é colocada acima da necessidade da comunidade. 4. O bem comum é colocado antes do sofrimento individual. E 5. As estruturas que promovem a desigualdade material são perpetuadas. Quando identifico a ideologia como uma forma patológica da imaginação, limito-me então à concepção da ideologia como um mecanismo de manipulação e controle que tende a fixar um conjunto de ideias e modelos que, assim, restringem a autoconsciência e a liberdade do sujeito e instrumentalizam a sua vontade. Se a imaginação é o que nos permite uma variação da realidade para aspirar a formas alternativas do ordenamento político, a imaginação patológica é aquela que manipula o sujeito para estreitar os limites possível, conseguindo assim manter o status quo, induzindo-o à vontade a adotar mecanismos que perpetuam essa ordem. Noutras palavras, a forma patológica da imaginação será aquela que modela e modula nossa praxis social, estreita o alcance da variação imaginativa da realidade factual, nos podemos pensar em outras formas possíveis, quando são constrangidas, são aplastadas, sepultadas, nesse sentido, condiciona as nossas respostas afetivas e impede-nos de pensar em formas alternativas da realidade. Como escapar dessa dinâmica totalitária da qual parece não haver saída? Terceiro ponto, a emancipação, e com isto já estou mesmo a falar. Vimos que a ideologia pode ser descrita como uma patologia da imaginação e vimos que o próprio sistema socioeconómico em que somos lançados, que se encarrega de se perpetuar a si próprio. Como escapar deste labirinto? Penso que a única forma de romper com esta dinâmica é desde dentro, através de um exercício permanente de contestação crítica e reflexiva. A maior dificuldade da nossa contemporaneidade tem lugar quando os nossos afetos, isto é, as tendências e orientações dos sentimentos que antecedem qualquer representação, são regulados pela dinâmica hegemônica que serve interesses alheios. A complexidade radica no facto que este nível se encontra num nível anterior ao da representação, que
que é de onde opera a imaginação e a ideologia. O risco está justamente nesse nível anterior, que é o dos afetos, que precede, antecede aquele dos sentimentos, as emoções que estão ligadas a representações de coisas, objetos, mundo. Mas os afetos são as nossas respostas, não diria instintivas, que esse é outro nível, mas sim é um nível mais elementar, quase o nível das sensações em relação à percepção, por exemplo, seria o equivalente. Na fenomenologia do espírito, Hegel argumentou que no processo dialético a negatividade é o elemento que move a experiência em direção à sua transformação. Se aceitarmos este preceito como válido, a única forma de enfrentar a ideologia atual é, primeiro, considerá-la uma ideologia, desmascará-la e assumir que a representação do mundo a que estamos diariamente expostos é ela mesma, uma representação e não um mundo tal e como o vemos. Porém, não basta denunciar o seu caráter ideológico, senão também é necessário que nos esforcemos por pensar alternativas a ele. É isso, dá-se assumir, sem complexos, que essas alternativas também serão ideológicas. A isso me referi antes, quando mencionei que a coexistência de ideologias não só é saudável, mas também até desejável. Porquê? Porque o conjunto de ideias e valores que constituem a nossa visão do mundo é ideológico. O problema não é o que o seja, senão tentar fingir que não o é, o que é em si mesmo ideológico. A desideologização leva-nos a adotar um ponto de vista acrítico e complacente em relação aos nossos próprios modos de vida, o que acaba por servir cegamente ao sistema hegemónico, perpetuando-o. Que um casal discuta uma manhã pela falta de café e um pequeno almoço não é em si uma disputa ideológica, mas se essa disputa faz aflorar perspectivas sobre o papel das mulheres, a autoridade, a economia doméstica, as crenças religiosas ou o exercício do poder. Nesse sentido, a ideologia, por si só, não deve ser associada simplesmente a uma deformação da realidade, de mecanismos de opressão, de cegueira, dogmatismo ou mentiras, em resumo, de uma falsa consciência. Uma ideologia é positiva sob a condição de que essa visão do mundo incorpore uma proposta de uma vida justa. A ideologia também é política porque trata de questões relacionadas a valores e ideias que nos orientam para uma vida moral e ética que favoreça a comunidade como um todo, ou seja, onde a liberdade e a autonomia individuais contribuam para o melhoramento e a autorrealização do coletivo, desenvolvendo as suas capacidades e potencialidades. E é precisamente o descumprimento dessa condição que busca o que é moralmente justificável e eticamente desejável, que torna ilegítima uma ideologia e torna necessário enfrentá-la. A imaginação é o que nos permite vislumbrar alternativas, mas também é preciso ter a coragem de assumirmos e vivermos, isto é, incorporarmos e abandonar o esquema patológico, guiar a nossa vontade e amarrar o possível ao real por meio de uma decisão consciente, livre e eticamente dirigida. Do contrário, cairemos nessa cegueira que instrumentaliza os nossos desejos e ofusca a nossa razão. Muito obrigado.